Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Vamos para mais uma aula da disciplina de redes de computadores. Nossa segunda aula aí, vamos falar hoje das duas camadas aí do modelo OSI, camada física e camada de enlace. Vamos fazer um comparativo. Então nós temos aí como conteúdo uma contextualização inicial aí do que representa essas camadas no meio da comunicação de redes de computadores. Vamos falar dos dois principais padrões, 802.3 e 802.11. Os meios de transmissão que impactam na questão das camadas, tanto física como de enlace, os tipos de transmissões, os hardwares que nós já falamos deles, porém agora com foco na camada de física e na camada de enlace. Vamos falar dos endereçamentos físicos, endereço mais conhecido como endereço MAC. Vamos fazer algumas demonstrações práticas utilizando os principais comandos aí, tanto do Windows como do Linux. Sem mais delongas, vamos lá então. Então nós vamos começar aqui essa parte de introdução, nós vamos contextualizar aí para que a gente possa conseguir entender os conceitos iniciais. Embora a gente já tenha falado da camada física e da camada de enlace, né, na parte introdutória, agora a gente vai focar, né, nessas questões da comunicação entre elas. Né? Então a gente começa aí apenas para falar como os dados viajam no seu computador. Né? Então a gente senta em frente a um computador para mandar um e-mail, para navegar, para entrar nas redes sociais, seja no celular, no tablet ou no computador. Por trás de toda essa interação que a gente tem com as máquinas, existe toda uma estrutura que a gente desconhece. Né? Então, o computador ele tem uma comunicação por meio de eletricidade. Né? Então, as redes se comunicam por meio de eletricidade, por meio de luz, no caso das fibras óticas, por ondas, no caso do Wi-Fi, né? Então, a gente usa diferentes meios, né, físicos aí para que esse dado possa se propagar de uma origem para um destino. Então, a gente tem toda essa organização, né? Ok? E para que exista uma padronização, né, e exista uma forma dessas máquinas se comunicarem, existem os modelos. Né? O modelo OSI é um modelo de referência não aplicado, e o modelo TCP/IP, embora seja mais antigo do que o modelo OSI, é um modelo aplicado. Nesses modelos nós temos os protocolos, que são as linguagens que a gente utiliza para comunicar uma camada com outra. Né? E nós vamos focar nessa aula na camada física e na camada de enlace, que fica nesse tracejado vermelho aqui. Então nós vamos vencer essas duas camadas hoje. E aqui no caso do modelo TCP/IP na interface de rede, que ela associa as duas camadas numa única camada. O protocolo padrão é um protocolo chamado Ethernet, muito conhecido aí, né? A gente ouve essa expressão nos equipamentos, na parte de... Por quê? Porque esse protocolo é o protocolo padrão que se faz na comunicação da física com enlace. Né? Então, a física ela tem aí, né, o foco, como o próprio nome diz, né, no físico. O cabo, as ondas, né, como eu vou colocar os bits e bytes nesses meios de transmissão. E eles vão por meio da rede elétrica, vão por meio de pulsos, vão ser propagados aí para que possa haver essa comunicação. Então a enlace ele faz aí, como eu fiz uma analogia aqui, a sinalização e o caminhão, aqui é a estrada, né? Então o enlace ele tem uma responsabilidade de organizar como que esses frames, como que esses
pacotes vão ser transmitidos. Nós já passamos essa figura, está na primeira aula, né? O computador A comunica com o computador B por meio das camadas, né? Então, virtualmente, eu falo, a aplicação comunica com a aplicação, mas existe uma estrada aqui a seguir para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, quando eu estou aqui num navegador e eu tenho um protocolo HTTP aqui como cliente, do outro lado eu tenho um protocolo HTTP como servidor. Então eu tenho essa estrada aqui, ó, para poder chegar do outro lado. E aí a camada física e a camada de enlace tem as suas responsabilidades, né? Então a camada de enlace ela é responsável por ter o endereçamento. Esse endereçamento é um endereço físico, tá? Ele faz um controle de erros, controle de colisões, detecta, né? Controla o fluxo, organiza as frames, como que o fluxo vai chegar, como que eu vou organizar esses frames para que eu possa entregar isso para a próxima camada. Daqui da mesma forma, a camada de rede entrega para o enlace faz a fragmentação do controle de fluxo, organiza os frames, manda para o outro lado. E do lado da física, como eu falei, o cabo e o rádio faz com que essa estrada possa receber esses frames. Especificamente da camada física, então ela é responsável por transmitir os bits e bytes, certo? Por meio de qualquer tipo de meio físico, né? Pode ser um cabo, pode ser um rádio, né? Então ela não quer nem saber se você está mandando texto, voz, vídeo. Ela te proporciona o canal. E aí a camada de enlace que tem que fazer todo esse controle, tá? Então ela apenas garante o sinal que está chegando naquele dispositivo, seja a sua placa de rede cabeada ou sua placa de rede wireless, né? Então ela é a base da comunicação, com certeza, aí para você poder ter os seus pacotes sendo transferidos aí. Algumas funções aí, só para deixar claro. Então ele pode ser a definição do meio físico de transmissão. Então a camada física que vai saber, né? Se você tem um computador cabeado, você está usando cabo para fazer a transmissão. Não, estou usando fibra. Não, estou usando wireless. Eu estou usando Bluetooth. Todos eles são meios de transmissão que está associado à camada física, ok? E ele vai fazer essa modulação dos sinais, porque a gente trabalha com bits e eles são representados por tensão elétrica, e aí as conversões, quando for fibra ótica, tem que fazer as conversões para que isso possa ser entendido, né? Então o pulso, pulso e não pulso, né? Luz e não luz, faz com que a camada física entenda essas questões aí de modularização dos sinais, tá bom? Definição das interfaces. A camada física vai entender o seguinte: eu estou usando RJ45, USB, HDMI, ou seja, quais são os conectores, pinagem, tudo isso também são de responsabilidade da camada física. Quando você usa, por exemplo, quando a gente define topologia, com certeza você vai saber se é na camada física, que eu sei se é barramento, se é anel, se é malha, né? Então também é uma função definida na camada física. Quando você faz o plug, né, num dispositivo qualquer, seja um switch, um computador, então ele faz essa sincronia, ele faz o alinhamento para ver se está tendo o físico plugando num com o outro, né? Largura de banda, o meio físico também vai definir qual que é o throughput que eu vou ter em relação à transmissão, a taxa de transmissão. Pode ser bits por segundo, kbits por segundo, megabytes por segundo, gigabytes por segundo, gigabits por segundo, ok? Os exemplos de tecnologia, como eu falei, a Ethernet é o mais conhecido, né? Quando se fala em cabo, a gente fala de Ethernet, pode ser cabo trançado, fibra, Wi-Fi é o uso de ondas de rádio, mas pode ser Bluetooth, pode ser DSL, que são os padrões utilizados na telefonia.
E aí tem os padrões de conectores, né? USB, HDMI, RJ45 e assim por diante. Ok? Então esse é o contexto da camada física. Agora vamos falar um pouquinho da camada de enlace, que é a primeira camada depois da física, ou seja, a primeira camada que trabalha aí já é, dando tratativas nos bits e bytes, né? É a segunda camada aí do modelo OSI. Ela está entre a camada física e a camada de rede, né? E aí, ó, a sua função principal é garantir que os dados vindos da camada de rede sejam entregues de forma confiável no meio físico, né? Então eu consigo ter essa condição, certinho? Bom, vamos falar então das principais funções. Principais funções da camada de enlace. É ela que define a questão do endereçamento físico, certo? MAC address. Então a camada de cada placa de rede possui um endereço físico e cada camada de rede possui um endereço físico. Deixa eu só mandar um negócio aqui. Eita, foi foda, viu? Não, eu vou ter que ir depois. Bom, vamos lá. Cada placa de rede tem o seu endereço físico, que tem o chamado MAC, né? Então cada placa de rede tem esse MAC. Network Interface Control possui endereço único, que é o endereço MAC. Esse endereço é usado para identificar a origem e destino da máquina na LAN, ou seja, se você tem uma placa de rede, você tem o endereço MAC. Esse endereço ele é único, tá? Não existe endereços iguais e o endereço está associado ao dispositivo, tá? Bom, na camada de enlace, eu também tenho, tenho a função de detectar ecos, tá? Então a gente tem algumas técnicas que são protocolos que usam, tá? Para verificar, né, se o frame, que é o quadro, chegou corrompido. Se chegou, ele faz uma requisição daquele determinado quadro para ser retransmitido. Então a camada de enlace tem protocolos para se fazer esses controles, tá? Então esses protocolos permitem ter uma garantia de que aquele determinado frame, né, se não chegou, ele possa ser solicitado para ser retransmitido. Como eu disse, outra função principal da camada de enlace é controlar o fluxo, né? Porque vai chegar frames aí um atrás do outro, né? Então precisa ter o controle de fluxo para que entregue para a camada de rede de maneira organizada. Então ele vai delimitar os quadros, que são os frames. Então ele pega os bits da camada física e organiza nos frames, que são as unidades de dados, e aí sim contém os endereços de origem, quem mandou aquele pacote, né? O destino realmente é ele que está chegando, aquela placa que está recebendo aquele dado, os bits de controle de erro. Então esses são dados, né, que vêm dentro do frame. Bom, é na camada de enlace que eu faço acesso por meio do MAC, né? E ele também tem controle, define quem pode usar o meio físico e quando. Então eu posso criar algumas restrições com base no MAC address, né? Ok? E aí eu uso protocolos, no caso de cabeado, Ethernet, é o CSMA-CD, no caso do Wi-Fi, o CSMA-CA, que faz esses controles de acesso ao meio físico. Bom, um quadro, um frame, ele tem os seguintes seções. São a parte cabeçalho, que define origem, destino e o tipo de protocolo que está sendo utilizado. Os dados, as informações que vão ser encaminhadas pela camada de rede, né? Pode ser um protocolo, um ICMP, um IP, pode ser qualquer tipo de dado. E
os bits de verificação, que é o checksum, para avaliar aí se está tendo erro ou não. Nessa camada de enlace, a gente tem esses tipos de protocolo, que o mais famoso é o Ethernet, como eu falei, usadas nas redes cabeadas, Wi-Fi, e aí a gente tem esses padrões, 802.3, 802.11. Esse aqui nós vamos ver daqui a pouco, tá? Tem os point-to-point protocolo, que são usados para ponto a ponto, HDLC, usados em redes seriais. Nas indústrias usam bastante esse HDLC. Frame Relay são mais antigas em estruturas de redes com transmissão WANs. Antes da internet usava bastante esses protocolos aqui. Então, comparação aí para a gente fechar essa parte com a camada de enlace. Então, a camada física transmite bits em sinais físicos, elétricos, luz, ondas, né? E a camada de rede organiza esses bits em frames, que são os quadros, para que ele possa entregar para a camada de rede. Ou quando a camada de rede passa, ele organiza em frames para entregar para a camada física. E aqui, a unidade de dados da camada física é bits, e aqui são os frames. Identificação não identifica, ele não quer nem saber quem que é. Por quê? Porque a camada de rede vai entregar de mão beijada para ele quem que é a origem, quem que é o destino, por meio do endereço físico da placa de rede ou do dispositivo, certo? Ok. Correções de erros, não. Aqui tem um checksum que faz a correção de erros. Verificar se o pacote, ele verifica se o pacote está com algum tipo de problema. Aqui, exemplos, cabos, fibras, rádio, conectores, que são os elementos que são tratados na camada física. Aqui são os protocolos, né? Internet, Wi-Fi, PPP, da camada de enlace. Ok. Vamos para a segunda vídeo aula. Daqui a pouco a gente fala. Um abraço a todos.